Olá, estamos começando o Chá de Dharma. Hoje sobre o preceito da bondade e generosidade. Vamos falar como os desafios de viver isso no dia a dia, de como viver o Dharma na prática. Eu sou Shiva Priya, se você não me conhece, eu sou instrutora de meditação nível 1 da Escola Trikamaceda Yoga, sou acharya em formação e mentora do método Trika, desenvolvimento do corpo, mente e espírito. E nós nos encontramos às segundas-feiras, às 4 horas, no Zoom, para falar de temas pertinentes para praticantes do Dharma não dual. E nos últimos encontros a gente tem se dedicado a discutir a cada encontro os 21 preceitos, né? A cada encontro um preceito diferente. Preceito, para quem não conhece, é um guia, um norte para viver a espiritualidade, o Dharma, no cotidiano, né? Nas nossas ações de corpo, fala e mente, até que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza e a nossa expressão natural seja esses preceitos, a gente vai exercitando eles intencionalmente para nos aproximar mais e mais do que é a nossa natureza, né? Que é compassiva, que é generosa, que é sábia. Então, para a gente começar essa troca, esse bate-papo, a gente vai abrir a mandala, vai seguindo com a gente na medida que for possível. E se surgir alguma dúvida, você pode colocar, trazer para os próximos encontros, ou se você não consegue assistir a vivo e está vendo pelo YouTube, colocar nos comentários. E aí a gente pode discutir esses detalhes da abertura da mandala, nos próximos encontros, porque como o nosso tempo aqui é restrito, de 1 hora, a gente guia a abertura da mandala um pouco rápido, mas porque a maioria das pessoas que participam já conhecem o esquema. E aí a gente pode ir tirando as dúvidas de quem é novo, de como fazer essa abertura da mandala nos próximos encontros, tá bom? Então vamos lá. Eu vou convidar vocês a sentar com a coluna esticada, ereta, de preferência sem estar recostando, para a gente estar bem presente, consciente. E fechando os olhos, trazendo as mãos em Anjali Mudra, as mãos unidas ao peito, a gente vai entoar 3 Oms, dissolvendo o tempo passado, presente e futuro. Inspira fundo. Deixa eu colocar aqui o som para músico, senão o Zoom me corta quando eu faço mantra. Então, vai se conectando com você mesmo, com o seu corpo, com as sensações, enquanto eu faço aqui as questões técnicas. Então, com as mãos unidas ao peito, inspira fundo. Visualiza o seu corpo de luz vermelho rubi, no formato ovoide, maior do que o seu corpo físico. Um corpo de luz consciente, de criatividade, presença, poder, dinamismo. E na altura do centro do seu peito surge espontaneamente uma esfera de luz azul, do tamanho de uma bola de gude, que nós chamamos de Bindu. E ela se torna ativa e dá nascimento a outras 2 esferas de luz, uma branca e outra vermelha. A branca sobe para o centro da cabeça e a vermelha desce para a base. E o percurso dessas 2 esferas, se afastando da esfera azul no centro do peito, vai criando um canal de luz azul cobalto. E nós fortalecemos cada uma dessas esferas de luz, desses centros energéticos, com o seu Bija Mantra. Aim para branca no centro da cabeça, Hrim para azul no centro do peito e Krim para vermelha na
Parece que minha internet falhou, né? Bem, eu não sei o quanto... Quer me dizer o quanto você me Falhou ouviu? sim, você foi até o nascimento dos bindos brancos e vermelhos. Ok, então a gente vai fortalecer esses bindos, começando pelo bindo branco no centro da cabeça com o som de Ain, depois o bindo azul no centro do peito com Rin, e por último o bindo vermelho na base, Krin. Então a gente inspira fundo, começando pelo Ain, bindo branco no centro da cabeça. Ain. Ai, ai. Veja a luminosidade do bindo branco se tornando ainda mais intensa, purificada, preenchendo todo o espaço. E agora fazemos o mesmo com o bindo azul no centro do peito, Rim. Inspira fundo. Rim. E agora aumentamos o brilho do bindo vermelho na base com o som Krim, aumentando seu poder e intenção. Inspira fundo. Krim. 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 Os 3 bindos agora brilham ainda mais intensamente, preenchendo todo o espaço. E agora nós invocamos, salutamos Ganesha, Sarasvati e a linhagem dos gurus. Então, se você conhece a visualização, você pode fazer junto conosco. Eu vou compartilhar aqui na tela os mantras para quem não os conhece poder acompanhar aqui. Então, a gente começa com o primeiro mantra de Ganesha, com a visualização de Ganesha removendo todos os obstáculos internos e externos enquanto o salutamos 3 vezes. Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha. E agora invocamos Sarasvati, em toda a sua sabedoria e compaixão, nos conectamos com o seu poder, entoamos o mantra 3 vezes. Om Ain Sarasvatiye Namaha, Om Ain Sarasvatiye Namaha, Om Ain Sarasvatiye Namaha. Invocamos e salutamos toda a linhagem dos mestres realizados com o Guru Bidya Mantra 3 vezes. Om Ain Gurubhyo Namaha, Om Ain Gurubhyo Namaha, Om Ain Gurubhyo Namaha. E Machandanata, o primeiro Mahasiddha de corpo de luz perfeito. Om Shrim Hrim Machandanataya Namaha, Om Hrim Shrim Hrim Machandanataya Namaha, Om Shrim Hrim Machandanataya Namaha. E concluímos com a oração professor-estudante, todos juntos. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Vriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Virvishavahai. Om Shanti
Shanti, Shanti. Olá a todos que chegaram, Sadashva, Flora. Hoje vamos trocar sobre o preceito da bondade e generosidade e a gente pode retomar também um pouquinho como é que foi a prática dos preceitos anteriores nas últimas semanas. A gente teve uma boa pausa aí do chá de Dharma, tivemos um bom tempo para observar como é praticar os preceitos no dia a dia, né? O último que a gente trabalhou foi o preceito da sobriedade. E aí, queria ouvir um pouco vocês de como foram os desafios em relação ao preceito da sobriedade, se vocês gostariam de trazer algum insight, alguma dificuldade, alguma questão, antes da gente entrar no preceito da bondade e generosidade. Quem quiser falar, é só abrir o microfone. Ou quem não puder, pode escrever aqui no chat também. E o pessoal que não consegue assistir ao vivo pode sempre mandar por escrito, né? Seja no chat aqui do YouTube, nos comentários, ou lá pelo Instagram, ou qualquer outro canal que você tenha acesso a nós. Todos calados sobre a sobriedade. Pelo menos estou aparecendo agora. Ai, sociedade. Não tenho o que falar sobre. Não. Acho que Flora caiu. Eu acho um tema bastante interessante para a gente investigar, inclusive quando a gente usa coisas que são intoxicantes, né? Não sei se vocês já tiveram experiência, por exemplo, de estar bebendo, ou se você utiliza qualquer outra substância, de buscar manter a sobriedade, né? De poder apreciar, de repente, uma bebida alcoólica sem perder a sobriedade, sem perder a consciência do momento presente e a autorresponsabilidade nas ações, né? É um desafio da gente sentir o nosso limite, por exemplo, com a bebida, mas vale também com as emoções, né? Porque eu acho que é outra grande maneira que a gente perde a nossa sobriedade é quando a gente tem reações emocionais intensas e se deixa levar por elas e perde essa autorresponsabilidade, perde a consciência do momento presente, pode começar a projetar coisas que a gente acha que está acontecendo, que acha que o outro está pensando, o outro está intencionando, e cair em distorções, né, sonhos ilusórios, né, nos 6 reinos, e não perceber a realidade com clareza, com o que de fato está acontecendo, com sobriedade. Então, a segunda atenção, para quem conhece essa prática, eu acho que é algo que nos ajuda muito a manter essa sobriedade em todas essas circunstâncias. É uma até. Eu estou vendo o eco, tá normal? Eu não estou ouvindo O eco, não. som? Vocês estão? Ah, tá. Estranho, pra mim tá com eco. É? Tudo, todos. O meu eco também aparece. Eu vou tirar o meu som Tudo original bem. para música para ver se melhora. Vê se melhora agora. Vocês estão me ouvindo melhor? Ainda tá dando eco? Não. Parou o eco. Ah, então era isso. Te ouvimos bem. Mas você ia comentar alguma coisa, Sadashiva? Era só sobre o som. Não, não, eu ia fazer um comentário mesmo. A respeito da sobriedade, eu penso, bom, para mim, pelo menos, o muito mais complexo é você tentar, você observar o drama de forma exterior. Você observa que pessoas estão vivendo dramas ou até mesmo se envolve com eles,
mas acho que é muito mais fácil você perder a sobriedade nesse ponto, né? Você se envolver em dramas, Uhum. que é justamente a questão emocional aí que você falou, né? Acho que Sim. o restante é muito mais fácil a percepção da consciência usando qualquer outra substância Uhum. do que o emocional, que é muito mais intoxicante, né? Uhum. Sim, concordo. Eu vim do retiro programaticária agora recentemente, né? E, e foi muito interessante poder observar estar em retiro com pessoas que são praticantes intermediário para avançado e estar nesse ambiente, né? Retirado só com essas pessoas, o quanto é mais fácil de manter a sobriedade e a consciência do momento presente, porque é isso, tem pouco drama acontecendo à sua volta. As pessoas têm muita autorresponsabilidade, muita autorreflexão, muita. Estão presentes, né? E então é muito mais fácil. Você não tem esse convite a surfar uma onda emocional o tempo inteiro, como no nosso dia a dia, com pessoas que não são praticantes, que estão na cultura brasileira, que é muito emotiva e tudo é muito intenso, e parece que se você não está tendo reações emocionais, que você não está ali, que você não está envolvido, que você não está engajado, né? Então é outra maneira de se relacionar, muito mais sóbria, quando você está em meio a praticantes já bem experientes, né? Então foi muito mais fácil também de ver as minhas reações emocionais e os meus condicionamentos estando nesse ambiente, tendo esse espelho de praticantes muito experientes, sabe? Foi bem rico para mim. Deu muita autorreflexão para mim, poder observar o comportamento deles e ver aonde que ainda estão meus pontos cegos, sabe? Poder enxergar alguns deles. Foi excelente. Alguém mais quer falar sobre esse conceito? Esse preceito, o Sadat vai estar colocando aqui, é uma delícia estar com praticantes. Parte mais difícil é conseguir integrar mesmo, e viver com praticantes é um bom espelho para a vida com os não praticantes. Sim, a gente precisa levar isso para o dia a dia, né? O ideal é que a gente tivesse nessa mandala o tempo inteiro, né? Mas como a gente não tem essa convivência tão cotidiana, a gente tem esses momentos virtuais aqui para a gente poder é, refletir sobre essas questões juntos. A gente se encontrar para praticar sempre que possível, mesmo que a gente não consiga com muita regularidade ou muita frequência, mas de qualquer forma, levar isso para o dia a dia, independente das pessoas que estão à nossa volta, da gente manter a nossa sobriedade, né? Não dá para que a gente tenha um ambiente, condições controladas, ideais para a prática do Dharma. A gente tem que praticar com as condições que se apresentam. O Sadat está falando aqui, entender que todas as suas ações é a ação de um praticante. Sim. Ele tem usado isso como segunda atenção. Ótimo. E vamos falar do Ah, conceito. Diga, Ives. Não, eu ia falar Wagner. que essa questão que você falou da cultura eu acho interessante, assim, porque não se seduzir a engajar na forma de interação social extremamente emotiva que tem na nossa cultura, eu acho uma coisa bem desafiadora, assim. Acho que a gente tem que estar muito firme, porque é quase que a base da forma de socialização. Então, tem que sustentar alguns momentos que podem soar desagradáveis para as outras pessoas, né? Então, sabe, tipo assim, e nem acho que seja uma coisa que deixa de ser bondosa, porque eu acho que isso, na verdade, é até benéfico para as pessoas, porque elas acabam tendo que se olhar, né? Mas dá para perceber que gera atritos, assim. Eu percebo que rola um atrito em quando mantém equanimidade, uma pessoa espera uma resposta e eu só olho e, tipo, eu não quero responder nada ao que foi dito. Pra mim, foi dito, tá bom, sabe? E as pessoas ficam, tipo assim, você vê que elas reagem ainda mais emotivamente, sabe? Ficam
passando por vários dramas enquanto você tenta se colocar mais num lugar de centro. Então, é um desafio que eu ainda tenho, assim, que eu passo bastante, assim, principalmente esse de sustentar esse lugar, sabe? De sustentar o incômodo, possível incômodo do outro, inclusive, e simplesmente deixar. Apesar de que isso também acontece não só mediante ao outro, às vezes eu também me possuo um pouco pelas minhas próprias emoções, né? Então, às vezes eu sinto que é um condicionamento, e mesmo assim eu não consigo. Às vezes, quando eu vi, eu já tô lá falando pelos cotovelos e eu falo, caraca, onde eu tava? Sim, é um desafio mesmo. No silêncio, as pessoas vão projetando as questões delas, né? Mas eu acho que, para mim, o desafio é conseguir me engajar, porque eu fico muito bem nesse silêncio, assim. Para mim é fácil. O que não significa que eu estou equânime. Eu posso estar tendo reações emocionais internas, mas não querer é, deixar aquilo ir para fala, para ação, né? Então é como engajar de uma maneira sóbria e bondosa, generosa, como a gente vai falar hoje, né? Compassiva e consciente, não condicionada, não reativa, mas engajar. Para mim é mais fácil isso que você falou, Ives, assim, de ficar, deixar a pessoa com a questão dela sem me envolver, né, emocionalmente. Mas como me engajar sem me envolver emocionalmente, sem ter uma reação emocional, né? Esse para mim é o desafio maior. Diga, Wagner. Oi. Eu acho que a minha fala vai juntar um pouquinho do que Ives e você falou agora. Eu me percebi umas semanas atrás aí muito mergulhado nos meus fantasmas famintos. E aí eu percebia que eu estava nesse lugar e eu não conseguia sair. E aí eu conversei inclusive com o Ives e com o Sadashva há um tempo sobre isso. E uma coisa que eu falei, bom, já que eu tô aqui envolvido no fantasma faminto, e se eu usasse essa energia, né? Surfasse essa energia ao invés de já que ela está presente, eu não consigo me livrar dela, eu vou usar ela de forma positiva. Então, tipo, uma das virtudes relacionadas quando você se livra do reino dos fantasmas famintos é oferecer. Então, ao invés de eu ir atrás para pegar alguma coisa de alguém ou desejar alguma coisa que parece faltar em mim, eu vou oferecer com aquele objeto que aparentemente despertou esse desejo interno em mim. E aí foi um exercício muito legal, porque deu certo algumas vezes e outras vezes não. E aí, quando começa a dar certo, você fica empolgado, porque você fica energizado. Tanto quanto você tivesse recebido aquele negócio que você estava querendo tanto. Mas, assim, essa também é. Quando a gente fala de prática espiritual, a gente tem alguns níveis de prática, né? Tem o Sutra, que é quando você rejeita a realidade. Então, tipo, eu rejeito meu desejo. Então, eu não vou. Na verdade, eu vou fazer com que o meu desejo não encontre objetos possíveis para que ele se realize, certo? Uh, um ponto de vista tântrico, a gente pega esse, o que a gente chama esse veneno tóxico, né? E a gente tenta transformar ele em um antídoto, né? Uma virtude, por aí vai. Só que quando você está se envolvendo com qualquer tóxico, seja água, seja açúcar, seja qualquer coisa que pode ser tóxica, você tem a chance ainda de se envenenar. E ainda mais se você não tem uma grande gerência sobre a sua mente, você acaba bem envenenado mesmo, assim. Então, tipo, é uma brincadeira um pouco difícil fazer isso de você reconhecer que você está sendo influenciado por uma emoção forte. E aí você fala que ao invés de você negar essa emoção no ponto de vista do sutra, às vezes a gente precisa fazer isso, né? A gente vai usar o ponto de vista, tipo, quanto da dose disso aqui é um remédio para mim nesse momento e quanto se eu tomar mais ele vai me prejudicar em curto, médio e longo prazo, né? E aí eu tô nessa agora de experimentar doses de certos venenos para saber o quanto eu consigo converter esse veneno em alguma coisa útil, né? Ou fico intoxicado e é isso. Tentando a próxima vez, sabe? Mas é interessante essa abordagem. E eu li num texto de medicina tibetana recentemente sobre isso, que nenhum remédio ou nenhuma fórmula da medicina tibetana, ou mesmo dieta, etc., é para sempre, sabe? Se as causas primárias, né, que são os três venenos da mente, a ignorância, a apego e a aversão, encontram as causas secundárias, as possibilidades de doenças vão se estabelecer. E tanto a medicina tibetana quanto
caminho espiritual, o não dual, tem que lidar com os três venenos, né? É só um pouquinho diferente a visão dos dois de como lidar com os três venenos. Mas como o princípio é o mesmo, a gente tem que ficar consciente deles de qualquer forma. E aí, quando você pensa ah, nesses três venenos mentais principais, e nos cinco ou nos seis dos seis reinos, né? É muito. Aí você tem material para trabalhar, era isso que eu queria dizer. Ter material para trabalhar é interessante, ao invés de ficar negando, falar, cara, eu não consigo mais lutar contra isso, eu vou atrás disso agora. Que aí, quando você vai com a intenção, ele perde força. Sim, a gente precisa lidar com os nossos karmas de um lugar que convida para trabalhar, né? Para transformar, porque só combater chega uma hora que eles se tornam mais fortes que a gente. Se a gente dá muita energia para eles, né? Até pela aversão, eles crescem, né? Então, vamos falar sobre a generosidade, a bondade que Wagner já começou a Eu introduzir. acho que tem um ponto que vai introduzir bem essa temática, que é uma perspectiva que ajuda bastante. Uma citação do Trump, que ele fala: a sua meditação só funciona porque tem um ruído externo. E você também precisa das outras pessoas para o seu próprio caminho espiritual. Se você não tem as pessoas, não tem caminho. E aí eu acho que isso é um bom gancho para pensar o preceito de hoje. Sim, excelente. Às vezes a gente fica nessa idealização, né, de que eu preciso de silêncio para meditar e eu preciso estar em retiro para ter certos avanços, né, para estar isolado, porque nas relações do dia a dia é muito difícil. Mas se a gente está num caminho que é justamente de não renúncia, que é de estar no mundo e poder integrar tudo isso a estar no mundo e a servir as pessoas, né? Afinal, a gente não pratica para o nosso desenvolvimento pessoal puramente para nós mesmos, mas acima de tudo para beneficiar todos os seres. Então, incluamos as relações e não só incluamos, né? Acho que as relações são um dos aspectos principais do nosso caminho. Então, eu vou ler para vocês um pouquinho desse preceito da bondade e da generosidade. Nós nunca sabemos a crueldade que foi vivida por alguém. Haja com bondade, né? A gente tem muito hábito de julgar, é uma coisa muito humana, da gente achar que sabe as motivações alheias, que a gente sabe pelo que o outro está passando, e a gente julga muito, né? Às vezes, até estudando os preceitos, a gente pode, ao invés de aplicar a nossa autorreflexão, a gente pode ficar vigiando o comportamento alheio. Mas a gente não sabe pelo que aquela pessoa passou, quais são as condições de vida dela, para a gente estar ficando nesse lugar de crítico, né? Então, acima de tudo, a gente precisa exercitar essa bondade e generosidade para com as pessoas que, em geral, estão sofrendo, né? E aí o texto continua assim: a generosidade é de estar em ressonância com a natureza. Ela sempre dá apoio, é gentil, nos nutre, e ela é você. A bondade e generosidade não depende das circunstâncias. E a gente muitas vezes acredita que a gente precisa estar bem para poder ser bondoso e generoso. É claro que é muito mais fácil, né? Quando a gente está vivendo alegria, amor, compaixão, qualquer um dos quatro imensuráveis, a gente naturalmente tende a ser muito mais bondoso e generoso. Mas como é exercitar isso quando a gente está num dia mal-humorado, insatisfeito, e ainda assim manter a bondade e generosidade, né? Acho que esse é o nosso grande desafio, porque se a gente está alinhado com a nossa natureza, que é gentil, que apoia, que nutre, ela naturalmente vai nutrir os outros. E para mim, eu estava falando um pouco da minha experiência nesse retiro dos acharyas, né? Vendo a generosidade da maioria deles constante, assim, me colocou muito de frente para os aspectos da minha personalidade que ainda são muito egoístas, que ainda intencionam bondade, generosidade, o bem-estar de todos os seres continuamente,
mas que ainda tem um apego às minhas preferências, às minhas necessidades, ao meu conforto, ao meu bem-estar primeiro. Assim, eu quero beneficiar os outros depois que eu tô bem, depois que eu tô com as minhas necessidades atendidas. Então me colocou muito de frente para isso, como é que é ser generosa em primeiro lugar, né? É um desafio. Sadashiva colocou aqui, Olha, nada depende das circunstâncias, a pior coisa que pode nos limitar é crermos nelas. Claro que elas existem, mas é um cuidado acreditarmos demais nelas. Verdade. Alguém ia falar alguma coisa, Ives? assim, uma, uma coisa que constantemente me deixa em conflito sobre os preceitos, né? Tá legal não, Ives. Melhora O áudio tá estranho? Calma aí. Antes estava melhor. Pera, vê se agora você escutam bem. Tá razoável. Ruim ainda? Razoável, ok. Um pouco de razoável. Mas isso é uma coisa que constantemente me coloca em conflito, assim, esse lugar da bondade. Porque, não sei, eu acho que algumas vezes eu sou atravessado por uma perspectiva de uma sensação de escassez, que nem sempre é a realidade, mas às vezes também é. Então, um contexto mais prático. Às vezes, durante o dia a dia, né, eu me sinto tão esgotado que conseguir pegar uma energia e doar essa energia a mais parece ser uma coisa, parece ser tentar doar uma energia que eu não tenho, sabe? Isso é uma coisa que constantemente me coloca na dúvida se no momento em que eu escolho não doar essa energia, eu estou respeitando um limite e cuidando de mim, ou se eu estou só sendo um pouco mesquinho com a minha própria energia. Nunca acho que tem uma resposta exata para isso, mas isso é um conflito que me atravessa. Tem vezes que você, apesar de exausto, você doa energia? Acontece, né? É raro, eu diria. Acontece poucas vezes. E Quando aí, eu qual é o sinto que eu estou efeito mais em ou menos, você? isso é mais comum. Hum, Geralmente, quando eu estou exausto e eu dou energia, a maioria das vezes eu me sinto mais exausto. Apesar de que eu fico um pouco feliz, às vezes, em olhar e falar, cara, foi bom ter feito isso por alguém, sabe? Uhum. Acho que nem todas as vezes o resultado é o mesmo. Tem vezes que eu faço e eu termino um pouco mais cansado do que eu estava. Mas é tipo, tudo bem. Eu tô um pouco mais cansado, mas não foi um cansaço a mais que me fez nenhum tipo de dano. Mas tem vezes que eu olho e falo, não, realmente, eu me acabei agora para tentar ajudar as pessoas. E aí eu não consigo nem me sentir bem depois. Eu só me sinto meio acabado mesmo. Uhum. Eu acho que esses feedbacks concretos, assim, ajudam muito. Mas, às vezes tem uma pegadinha, que a nossa mente, ela é muito traiçoeira e criativa. Pelo menos pra mim, quando eu tô muito no reino animal, muito com a sensação de que eu não tenho energia nenhuma para dar, uma sensação de sobrecarga, que não necessariamente é falta de energia real, né? É uma sensação de, não, é demais tudo isso, não tem mais nada para dar, não, já estou sobrecarregada com todas as minhas emoções, pensamentos e tal. E aí dá uma sensação que parece muito real de exaustão, mas que quando eu, tipo, forço a barra e não, vamos lá, eu tenho que fazer isso, ou eu quero fazer isso, e eu faço, às vezes se dissipa essa sensação de falta de energia, e aí, tipo, nossa, parece que me revigorou fazer essa ação que parecia que eu não tinha energia para dar. E aí eu vejo que não era, era ilusão, não era falta de energia real. E às vezes não. Se eu vou muito ranheta, assim, tipo, "Oh, eu tenho que fazer isso, que saco, eu não tenho mais energia, eu vou me arrastando, essa sensação de exaustão, ela piora. Mas não necessariamente por exaustão real, concreta, mas é, pela minha resistência à ação, sabe? Então, só você pode ter essa autoobservação dessas nuances, que é bem sutil, né? Mas
no Rushen, quando a gente estava atuando os reinos, e eu atuava o reino animal, isso era muito palpável, assim, porque eu ficava completamente exausta e eu pensava em encerrar o exercício ali, né? Porque a gente fazia até a exaustão. Então, quando eu chegava no reino animal, eu sempre pensava em encerrar, porque eu me sentia muito exausta. Mas eu falava, não, vou completar pelo menos esse ciclo de passar por todos os reinos. Aí, quando eu passava pro próximo, eu descobri que tinha uma energia danada. Aí eu falava, caraca, era só o animal. E era tão palpável, tão visceral a sensação de exaustão, que eu não tinha mais nada para dar. Mas quando eu saía do reino animal, não tinha mais exaustão, sabe? Então, é só autorreflexão e desenvolver essa sensibilidade mesmo para a gente saber essas diferenças. E às vezes é em coisas simples que a gente pode ser generoso e bondoso, não precisa também dar essa energia toda da gente, né? Eu acho que às vezes a nossa mente coloca um peso, né, nas coisas que faz parecer uma energia gigante, que não necessariamente é. O Sadashiva escreveu aqui: quando eu sinto conflito, não sei se eu faço, tenho medo da ação ou será que isso me drena terrivelmente. Então eu tento acabar com essa porcaria caindo de algum lado e tudo se desdobra e a energia voltou. É, eu acho que o conflito mental é um dos nossos grandes drenos de energia, né? Ainda mais para quem tem essa tendência de ficar muito na mente. É, Sadashiva está falando aqui, ajudar a velhinha a carregar as sacolas do mercado é muito bom. Sim, são pequenas coisas, né, do nosso dia a dia, que eu acho que quando a gente é generoso, a gente se sente tendo mais para dar, né? É, como o Wagner usou como exercitar o antídoto do reino do fantasma, quando a gente está sentindo muito na falta, a gente acha que não tem de onde tirar, e quando a gente oferece algo para alguém, é generoso, naturalmente a gente se sente mais abundante, né? Diga, Wagner. Ahn, Como eu tenho estudado bastante medicina tradicional, né? Seria muito parecido com a Ayurveda. Eu acho que a gente também tem que levar em questão o nosso físico, o palpável, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, conflito mental é uma característica de quando o nosso vata está elevado, sabe? E aí vata é uma energia muito mais palpável quando você consegue identificá-la, porque é a aspereza do vata que gera esse conflito, sabe? Então provavelmente dentro da nossa mente está muito áspero, e aí vem essa autocrítica, e esse conflito interno aumenta a mobilidade do vata, que aí você vai, não, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí essa mobilidade do vata vai gerar confusão, e aí de repente agora que você estava com vata, agora você está aumentando também o seu kapha na sua mente. Então, quando você tem essa noção assim básica de saúde, aí você fala, ih, não, peraí, tem aspereza na minha mente, e aí é normalmente nesse momento que a gente vai atrás de algo macio, é aquele docinho, é um afago, é a rede social, porque a sua mente está cheia dessas qualidades do Vata. E a gente não percebe que está na mente isso, ela parece muito real, certo? O Vata, e porque também está no corpo, né? Você começa a sentir, de repente, uma aspereza na língua, uma aspereza na sua pele, uma sensação de falta de energia, mas a sua energia só está espalhada, que é outra característica do Vata. Então, quando a gente medita ou traz alguma prática de trazer energia de volta, eu vou coletar a energia que está espalhada. Pera, se eu parar que o Sada Shiva falou, se eu parar do conflito e fizer a ação, isso é tirar a energia espalhada e colocá-la no centro. Normalmente no centro que a gente quer como praticante de yoga é o nosso corpo, né? Traz para o corpo e aí depois você faz o que precisa ser feito. E aí eu acho que quando a gente tem essa noção básica de saúde do próprio corpo, mente, no sentido mais, mais plausível, mais palpável, a gente pode dar um remédio, quando a gente tem essa possibilidade, né, de, tipo, e não ficar algo assim, quieto meio o reino do animal, quieto meio o reino do fantasma faminto e tal, mas tem um outro componente mais simples de lidar, eu acho, sabe? E aí, quando você transforma um pouquinho isso, você se sente diferente, né? E aí, claro, como yogi, como grande praticante tantra de uma escola, a gente quer fazer isso, às vezes, até sem ferramenta nenhuma além da nossa própria mente, né? De tipo, faz a ação. Mas às vezes você pode usar um suporte para essas situações, né? Um bom suporte, não doce, por exemplo, no caso, quando a sua mente está muito áspera, porque não vai ajudar de fato.
Sim, pensar nos elementos pode nos ajudar bastante, né? E às vezes, fazer uma prática, como a gente tem na prática de fundação, por exemplo, a recalibração dos 5 elementos, ou a respiração dos 3 venenos, enfim, uma prática que dê uma purificada nos canais, ou uma recalibrada nos elementos, pode nos ajudar a voltar mais para um certo equilíbrio, para o nosso centro, e a gente poder discernir melhor, né? Qual é o caso, para que a gente possa ser generoso sem nos esgotar, mas sem poder nos nutrir, né? De servir. Lá no retiro que eu estava fazendo, eu fiquei no Seva, no serviço de limpeza e de coordenar a limpeza. E não é uma atividade que eu gosto, não sou particularmente boa, não tenho muita prática, evito fazer no meu dia a dia, pago para que façam. E aí, quando eu recebi esse Seva, fiquei nada satisfeita, mas foi um desafio bem legal, porque primeiro eu estava num lugar mais ranheta, assim, mentalmente, de não querer, de resistir, de não gostar, de reclamar, de ter que fazer essa atividade. E estava muito cansada da viagem e de toda a correria que foi de deixar tudo pronto, assim, todas as minhas responsabilidades cuidadas antes de me retirar, né, por 3 semanas. Então, deixar tudo alinhado aqui em relação ao trabalho, filho, tudo, antes de ir. Então, cheguei lá muito cansada, e aí o tempo que eu teria de descanso, muitas vezes eu estava limpando, então, não estava muito satisfeita com isso. Mas, eu sabia que ao limpar, eu estava proporcionando um ambiente de moradia, de estudo agradável, limpo, higiênico para todas as pessoas que estavam participando daquele retiro. Então, que eu estava servindo aquela comunidade, que as pessoas pudessem ter as condições adequadas para praticar, para estudar. E aí, quando eu mudei para essa intenção de generosidade, de poder servir, de poder proporcionar um ambiente agradável para as pessoas, se torna muito mais leve aquela atividade que eu tinha uma certa aversão, sabe? E naturalmente se tornou muito menos cansativo e mais prazeroso. Sadashiva escreveu aqui: ser um praticante é ser um aprendiz, fazer o que você é péssimo, sempre estar com o coração vibrando de insegurança, horrível, mas é fora da zona de conforto, essencial para os novos. Sim, com certeza. Sair da nossa mente, servir pelo corpo, eu acho que é bem antídoto para os 9 no Enneagrama e para todo mundo que tem essa tendência mais mental, né? De querer servir através de atividades mais mentais, de ensino, de psicologia como eu, de estudo, de atividades mentais. É um exercício a gente poder fazer essas atividades, são vistas como, de certa forma, inferiores na nossa sociedade, né? Braçais e tal. De poder servir desse lugar e estar cultivando essa motivação de, de ser generoso, de proporcionar algo positivo para a nossa comunidade. A Celeste já complementou aqui. Apesar, se você for bom, ok, mas saber agir nas outras é bom também, né? Não ficar só naquilo que a gente tem preferência, que a gente acha que a gente é bom, que a gente tem habilidade, poder servir de outras maneiras, para além das nossas preferências, me ajudou bastante, assim. Foi uma experiência bem enriquecedora. Recomendo. A gente já está chegando perto do fim. Quem mais quer falar um pouco sobre os desafios, trazer questões, insights sobre seguir esses preceitos da bondade e generosidade? Saudade já colocou aqui, servir de outras maneiras para além de nossas preferências, Shivapri 2024. Tá aqui o doutor criando citações. Semana que vem a gente vai falar sobre o próximo preceito, né, que é a lembrança da morte, extremamente importante na nossa escola, na nossa visão. E quero convidar vocês também para
esse domingo a gente vai ter um satsang, né, que é um encontro ao vivo com o mestre Dharma Bodhi, falando sobre o programa de cura Butterfly Healers. Então, ele vai tirar dúvidas, principalmente sobre os ensinamentos que ele vai dar em outubro aqui no Rio de Janeiro, sobre fortalecimento e capacitação do corpo energético. Então, ele vai falar, vai ser num estilo de entrevista. A Sucaciri vai fazer perguntas para ele sobre esses ensinamentos, para ir esclarecendo as dúvidas. Então, se vocês têm dúvidas sobre esses ensinamentos que vão acontecer, mandem para ela. Depois eu vou colocar o link lá no grupo do Chá de Dharma, para quem não tem ainda o contato dela, poder mandar essas perguntas, porque ela vai fazer ao vivo. E aí vocês também podem mandar perguntas ao vivo lá no Zoom, mas se você não puder estar presente no domingo agora, dia 22, se não me engano, às 10 horas da manhã, você pode mandar as perguntas previamente para ela, ou se você se sente constrangido de alguma forma. E vai ter tradução simultânea para o português. Então, se você quiser fazer suas perguntas em português, ela vai ser traduzida para o inglês na hora e vocês vão poder ouvir com o áudio do Anuloma traduzindo. E é sempre muito rico, assim, esses momentos, não só para quem tem dúvidas sobre os ensinamentos, mas para a gente aprender mais sobre como é esse sistema de cura, esse sistema de fortalecimento do corpo energético, porque mesmo quem não está tão interessado nessas práticas de cura, quem não é terapeuta, não tem intenção de trabalhar com cura, todos nós queremos ter mais saúde, né? E cultivar um corpo energético forte, vibrante, é uma parte importante do nosso caminho no Dharma. Então, esses ensinamentos específicos que ele vai dar em outubro aqui no Rio de Janeiro, ele interessa não só para terapeutas que querem desenvolver essas habilidades de cura, ter um corpo energético forte para promover a cura, mas também para quem está desenvolvendo o seu próprio corpo energético como parte do seu caminho de realização da verdadeira natureza, né? Então, ele é interessante para todos nós. E aí vai ser um momento bem rico nesse domingo. E outro convite que eu quero fazer para vocês é que a gente tem se encontrado para praticar meditação todas as quartas-feiras às 15 horas, no horário de Brasília. A gente tem feito meditações do nível 1 do caminho da meditação, guiadas por mim e pela Ekadristi. E mesmo quem não consegue participar ao vivo, essas meditações elas ficam gravadas, os áudios são disponibilizados para vocês poderem fazer no seu próprio ritmo. E aí eu vou colocar também o link lá no grupo do Chá de Dharma para quem tiver interesse. Tem a contribuição de R$ 97 por mês, mas você pode experimentar por uma semana, acessar lá as aulas gravadas, participar ao vivo na quarta-feira, se você puder. Tem sido bem gostoso, assim, a gente está junto para praticar semanalmente. E aí, alguém quer trazer alguma contribuição, questão final? Senão a gente pode dedicar os benefícios dessa troca, dessa reflexão, da intenção de vivermos mais os preceitos do nosso dia a dia, em benefício de todos, entoando o Shantipá. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela para quem não tem memorizado poder acompanhar com a gente tanto a tradução quanto em sânscrito. Quiser entoar o mantra junto. Então, a gente senta em postura meditativa. Eu preciso colocar o som de música novamente, senão o Zoom me corta. Deixa eu ver se entrou. Enquanto eu vou cuidando aqui, você pode ir sintonizando com a intenção
de levar esses benefícios para todos os seres, visualizando todos os seres no seu coração. Inspira fundo. Asato ma sargamaya tamaso ma jyoti gamaya mrityu ma amritam gamaya sarvesham swasti bhavatu sarvesham shanti bhavatu sarvesham purnam bhavatu sarvesham mangalam bhavatu loka samasta sukhino bhavantu. Om Trayambakan Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityu Mokshiyamamrita. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Hari Om Tat Sat. Bênçãos, gratidão, longa vida a Dharma Bodhi, a Sahaja Dakini e a todos os mestres do Dharma. Que eles continuem beneficiando todos os seres. Vida longa a esses mestres. Que todos os seres vivam em boas circunstâncias, que todos os seres vivam em paz e alcancem a completude do ser. Que nós possamos estar cada vez mais conscientes de nossas ações de corpo, fala e mente, e escolhamos essas ações para além dos nossos condicionamentos. Que a gente possa ser compassivo, generoso, bondoso nas nossas ações, nossos pensamentos e sentimentos. E realizemos nossa verdadeira natureza para o benefício de todos os seres. Que assim seja. Tatastu, eu sou isso. Shivoha, Shivoha, Shivoha. Obrigada pela presença de vocês e até segunda que vem.